Olá, meus queridos. Travou? Olá, meus queridos companheiros. Muito boa noite para todos. Boa noite, Adriane Bacarim. Como que estão as coisas em Cascavel? Tudo bem, está chovendo agora, refrescou e ficou bem melhor o clima. Boa noite, Jorgito. Boa noite, Ana Carla. Como está você? Boa noite. Boa noite, estou ótima, graças a Deus. Aí choveu aqui, deu uma chuvinha, mas o calor continua, viu, Adriane? Está intenso aqui. Aqui também tivemos muita chuva e o clima deu uma baixada. Nesse momento aqui está 20 graus, mas ontem esteve mais fresco um pouquinho. Muito bem. Uma boa noite para todos os companheiros que estão conosco no chat. É sempre um prazer muito grande estar na presença de todos para o nosso estudo que se chama Iluminação. Ele não é um estudo da série psicológica de Joana, mas é um estudo que se apoia de maneira muito efetiva na série psicológica de Joana de Ângeles. Só que nós fizemos um seguinte detalhe. Nós tomamos a série, que é composta de 16 volumes, e cortamos em 4 blocos de 4 obras. Nesse momento, nós estamos estudando de maneira conjunta os 4 primeiros livros da série. Jesus e a Atualidade, que é o primeiro, O Homem Integral, o segundo, o terceiro, chamado Plenitude, e o 4º volume, chamado Momentos de Saúde e de Consciência. Então, essa é a nossa base de estudo. Para esta base, nós faremos 25 lives sobre esses 4 volumes. E aí, assim que terminarmos essas 25 lives, a gente começa o segundo bloco, com mais 25, tentando apresentar de maneira sintética o conteúdo apresentado nas obras 5, 6, 7 e 8 que nós temos para trabalhar. Então, dentro desse objetivo, a gente vem navegando, nós estamos na 8ª live desta série, já passamos pelo período instintivo, passamos pelo surgimento das imperfeições, pela espiritualização do homem, o processo de corrupção da espiritualização, e mais especificamente, na última live, nós mergulhamos na onda de materialismo que tomou a humanidade a partir do século XIX, produzindo uma série de fenômenos nunca vistos antes na nossa humanidade, em termos de adoecimento. E, nesse sentido, eu queria, Adriane, que você comentasse conosco quais são os principais impactos em termos emocionais que a gente vem observando com esse crescimento do materialismo e do ateísmo no cenário da nossa sociedade. Pois é, Jorge, essa é uma questão importante, bem importante mesmo, porque a gente já comentou nos outros estudos, principalmente no último, né, no 7º, falamos, por exemplo, do consumismo, falamos da estética, aquela projeção dos ídolos, que ídolos são esses deuses novos com D minúsculo que a gente tem projetado as nossas ansiedades, inseguranças. Falamos também da inversão de valores, falamos da questão política, falamos da tecnologia, o quanto ela ajuda, mas às vezes não ajuda tanto assim, tem trazido alguns prejuízos na prática. A questão da violência, que é nítido, né? A gente tem visto aí em todos os centros, em todos os lugares, é uma questão que aparece. E aí a gente adentra, né? O que resulta disso, como você bem traz, né? A gente podia pensar aqui, por exemplo, que o quanto disso remete a esse indivíduo, esse sujeito, a uma ambição profissional, uma busca profissional por estar sempre em destaque, por estar sempre em ascensão, porque ele não vai aceitar aquela condição mínima, né, aquela condição suficiente para a subsistência dele, porque se ele está se comparando com os demais, ele acaba por se exigir sempre mais. E com isso, com tudo isso que a gente traz, há uma falta, né, de trabalhar-se a si,
e aí a gente acaba, nós todos entramos no problema com o hedonismo, né, que é aquele prazer a todo custo, aquela busca por acúmulo de riquezas, acúmulo de atividades para se destacar. Entramos no campo do medo, da fobia, que isso a gente acabou não falando na semana passada. E aí entra na questão social, que são os transtornos emocionais, que é a tua pergunta. O que a gente tem aí de causa, né? Nós vemos, então, esse número aumentando em relação à sociedade quando a gente percebe as neuroses se proliferando, né? O que é isso? Tem uma separação, né? O campo da psicose, que são as doenças, os transtornos propriamente ditos, em que as pessoas precisam se medicar, não tem como não medicar, porque ela tem necessidade disso. A gente tem agora, do outro lado, esse aumento das neuroses. Nós poderíamos pensar em vários tipos de neurose que têm adentrado nessa sociedade. E com isso, essa desestabilização. O que a gente percebe, então, Jorge, né? Claro que a gente vai falar um pouco melhor desses transtornos, dessas neuroses, como a gente citou, mas o que a gente tem notado é um adoecimento social, né? Um adoecimento da sociedade. O mundo está doente. Isso. Antes da Ana Carla falar, eu queria só fazer uma pergunta no seguinte sentido. Eu posso dizer, então, que existe um processo de adoecimento da nossa sociedade, ou seja, é visível um processo de adoecimento nesse período que a gente está vivendo agora? Eu posso afirmar isso, então, que está ampliando esse processo. O que a gente pode afirmar é que, assim, as doenças sempre existiram, mas nós somos seres muito criativos no nosso processo. Me refiro assim, a Joana fala que não existem doenças, mas existem os doentes, né? Então, o espírito, ele cria transtornos, ele cria doenças para simbolizar aquilo que não deu conta de lidar dentro. Então, eu vou fazer uma compensação. Então, olhando por essa via, Jorge, sim, a gente pode afirmar que está tendo um aumento, porque hoje em dia é muito mais nítido isso, nós temos uma catalogação desses transtornos e dessas questões emocionais que têm se destacado na sociedade, e a própria tecnologia, a velocidade da mídia, oportuniza a gente saber os índices, por exemplo, de forma mais imediata e um pouco mais compactada. Porque antes tínhamos essas questões, sim, né, no ser humano, mas elas não eram sabidas, né? Nós não tínhamos esse conhecimento. Era um aqui, outro ali, mas a gente não tinha a possibilidade de juntar isso tudo. Então, hoje daria para dizer que essas questões têm aparecido, uma porque teve um aumento, sim, de números, aquilo que nós falamos, acho que no primeiro encontro, que é a questão desse tempo da transição planetária, né? E, fora isso, agora a gente tomou conhecimento. Então, dá para afirmar que sim, mas só quis fazer essa pontuação aí também. Ana Carla, dentro dessa visão aí do adoecimento da sociedade, você também observa, pelo aquilo que você tem estudado, que você tem visto, um crescimento desse fenômeno de adoecimento da nossa sociedade? Crescimento gritante, né? A gente vê aí, tanto nas relações sociais, a gente vê nas relações familiares, a gente vê nos consultórios, né? Chegando mais e mais casos de pessoas que entram em processos de desequilíbrios, né? De adoecimento mental. E mesmo assim, a gente ainda vê um pouco de preconceito ainda hoje, o que acaba dificultando mais e mais o indivíduo a vir procurar ajuda, que é mais do que necessária, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência de deixar para trás todo aquele preconceito, numa modernidade onde a gente está hoje, e onde a gente vê tantos exemplos do nosso lado, onde a gente vê tantos exemplos aí, né? Seja nos nossos círculos familiares, como eu falei, no âmbito profissional. Então, tem crescido bastante desde a pandemia, a gente falou isso também, né, no início, e vem crescendo, e ainda assim de
digamos que escancarada, ainda há essa dificuldade, né? De vir ao consultório, de vir pedir ajuda. O indivíduo, ele tem aquele sentimento de medo de ser julgado, de medo do que é que eu vou falar, e se eu for julgado, o que é que vai acontecer? Né? E se eu for diagnosticado, se eu realmente tiver algum desses transtornos mentais, transtornos emocionais, como é que eu vou lidar? Como é que a sociedade vai me enxergar a partir disso, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, deixar tudo isso de lado e se cuidar. E, ao invés disso, também a importância de a gente não ver tantas outras pessoas, a gente não aponta, né? Fulano tem, ciclano tem isso. Então, é hora também de olhar para si mesmo, é hora de se avaliar, é hora de observar os sintomas que podem estar existindo aí, né? E mesmo a gente vai falar aí, né, de um dos transtornos mentais, como a ansiedade, não vou entrar agora nesse ponto, mas a gente entender o quanto que determinados sintomas, eles são patológicos, se a gente não der atenção, e eles são sintomas saudáveis, né? Vou falar mais adiante sobre a ansiedade generalizada. Então, é preciso, sim, é preciso ter essa consciência, é preciso ter esse olhar, porque os casos continuam aumentando justamente porque o ser humano ele tem essa dificuldade, coloca essa barreira para buscar ajuda e vai se acumulando mais e mais até o momento que explode, que tem sido esse momento que tem feito o indivíduo a vir procurar alguma ajuda, né? Já quando não suporta mais a dor que vem guardando. Eu queria, então, que a gente trabalhasse isso considerando faixas etárias, para que a gente consiga, porque as faixas etárias elas apresentam fenômenos diferentes de adoecimento. E aí eu queria pensar aqui com vocês na faixa da juventude, da adolescência, desse período que é um período bastante crítico. O que a gente muito observa nesse período que a gente tem dentro da nossa sociedade, da nossa juventude, puberdade, adolescência, juventude, quais são os principais fenômenos que a gente observa em termos de transtornos, de adoecimento, de neuroses que têm surgido? Posso começar? Pode sim. Olha, pensei aqui, enquanto você falava, pensando no adolescente, ali daquela faixa dos 12 até os 24, poderíamos dizer assim? Por que eu digo os 24, né? Porque houve, de fato, um arrastamento aí da idade, né? A parte cronológica se arrastou. Porque nós temos percebido isso, todos os estudiosos são muito coerentes em dizer que se arrastou por várias razões. Primeiro que eles agora estudam mais tempo, né? Antes a gente tinha uma preparação que hoje é chamada ensino médio, e ele se findava e poucos iam para a universidade, poucos davam continuidade, porque a maioria tinha um trabalho que precisava contribuir com o ambiente doméstico, independentemente de faixa etária. Era uma questão assim, eu não tinha uma instituição que oferecesse um curso onde eu moro, então o deslocamento era impossível, eu tinha uma contribuição para fazer na família, então o processo social teve uma alteração como um todo, assim. Aí teve uma ampliação de questões de estudo, ou seja, hoje em dia, quem não está formado é um número bem menor do que há 20, 30 anos atrás, né? Nós temos uma outra realidade social em relação a isso. Então, eles têm o ensino médio que já se estendeu um ano a mais, eles têm uma preparação maior, porque hoje, para você fazer um curso numa cidade diferente da qual você reside e se deslocar para lá, estudar lá, temos as facilidades do próprio progresso da sociedade. Então, esse deslocar-se. Então, eles têm uma questão, um arrastamento aí em relação ao tempo de estudo. Eles saem do ensino médio, já vão direto para a faculdade, terminam, e se dependendo do curso que você escolhe, você leva 5 ou 6 anos para se formar. E só então é que eles vão procurar a questão do trabalho. O que acontece? Mais tempo no lar, menos tempo nesses embates sociais, porque eles só iniciam mais tarde. Então, a gente tem percebido jovens um pouco mais fragilizados em alguns aspectos, porque não enfrentaram os desafios que a geração anterior deles, ou no meio da geração anterior, enfrentou de 20, 30 anos atrás, eu me refiro, né? Então, eles não têm esses enfrentamentos, eles acabam que vão enfrentar somente depois dessa
possibilidade de sair da casa dos pais, e tantos que não saem, né? Então, ali a gente tem uma realidade, assim, famílias com menor número de filhos, tem um cuidado maior, então tem, de certa forma, tem um protecionismo, eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso à informação, então é a era da informação, no entanto, com uma dificuldade, um déficit na emoção. Então, se a gente for pegar aqui, fiz essa explicação, né? Se a gente for pegar aqui, então, agora, quais os problemas, é isso, né, que você quer saber? Quais as questões que se referem a essa faixa etária, eu noto e tenho conversado com os colegas da profissão que existe uma questão aí por esse exagero de responsabilidade no quesito de ser bom, de passar na instituição tal, de estudar, mas eles têm pouquíssima noção social e a questão emocional também bem fragilizada. Então, pouca frustração, né, falando disso. E aí a gente poderia pensar, mas isso você está falando de que faixa etária? Isso tem diferença, né? Aí o que a gente percebe na faixa etária, não, desculpa, me expressei mal, nas faixas sociais, né? Eu estou falando de um grupo que tem uma condição social menor. E eu estou falando de uma condição menor. Essa condição menor, ela não difere muito, porque mesmo os que têm condições menores, eles também estão estudando mais tempo e eles também estão entrando no mercado de trabalho mais tarde. Entende? Então, há uma fragilidade. Então, a gente tem uma tentativa de suicídio de criança, tentativa de suicídio de 12 anos, 13 anos. A gente tem tido essas situações, depressão na infância, pela ausência dos pais, independentemente de questão social. Os pais trabalhando muito para suprir as necessidades materiais, por quê? Porque a sociedade cobra essa realidade, aquilo que a gente falou lá no início hoje, né? Que existe uma questão de concorrência, uma questão de eu manter um padrão elevado, porque daí eu estou pagando a Netflix, estou pagando a internet, eu estou pagando o tênis que ela quer usar, estou pagando a condução, porque agora ela vai sozinha, eu pago a escola quando eu posso, o curso extra, porque eu tenho que fazer um curso de idioma, eu tenho que fazer um curso de computação, ou seja, eu criei uma quantidade de necessidades. A Joana fala isso, né? Nós criamos necessidades e eu preciso trabalhar agora para suprir as necessidades e manter as necessidades. Então, o que a gente vê nessa faixa etária é isso, uma dificuldade de se ajustar nesse contexto social aí. Isso é a minha percepção. Deixo bem... Eu queria juntar aqui, então, daquilo que você falou, pegar 3 peças aí daquilo que você comentou. A peça número 1, o modelo de sociedade atual que a gente tem, no qual a gente tem um avanço dos interesses do ateísmo, da busca do consumo, dessa vida muito mais distante da fé. Esse esfriamento da fé que gera uma sociedade muito mais imediatista, muito mais consumista, muito mais interessada nos bens de consumo. Então, esse seria um primeiro flanco, ou seja, o afastamento do homem da fé, produzindo um desaparelhamento da criatura para o enfrentamento dos problemas. Ok? Ou seja, a pessoa, ela chega na idade da adolescência e o coraçãozinho dela está verdinho, não está com o coraçãozinho verdinho ainda. O coração não está maduro, é um coração ainda verdinho, né? Quando já deveria ter um coração melhor, mas tem um coração ainda verdinho. Então, eu tenho isso. Eu tenho um segundo fator, que é o fator familiar, que você levantou, não é? As mudanças de tamanho de família, a mulher saindo para o mercado de trabalho, a dificuldade de manter esse grande mecanismo de conexão com a prole, todo essas movimentações familiares, o afrouxamento dos laços, a quantidade crescente de relacionamentos que se desfazem, a fluidez dos relacionamentos afetivos. Então, eu tenho um segundo problema relacionado com os aspectos familiares que eu estou vivendo. E tenho esse do mercado de trabalho, né? As exigências do mercado de trabalho que esmagam esses meninos e fazem com que eles tenham que fazer
um salto muito grande em termos de conhecimento. Eu lembro quando eu era assim da idade de vocês, quando eu tinha meus 20 anos aí, e aí as pessoas falavam que os índices de suicídio no Japão eram muito altos. Por que que Exato, os índices no Japão eram altos? disso. Aham. Não é? Aham, eu lembro Aí disso. por quê? Porque o nível de exigência era muito elevado. Era um mercado muito concorrido e as pessoas tinham que ter um desempenho excelente, porque se o cara fosse muito bom, ele não tinha espaço, só para os excelentes. Então, uma cobrança social muito grande e os jovens, então, se sentiam arrastados para um processo de vazio existencial, de dor, etc. E tal. Então, a gente acabava tendo uma sociedade, a gente olhava, né, a sociedade japonesa como se a gente nunca fosse chegar nesse cenário. Esse cenário chegou para nós. A gente está vivendo hoje uma sociedade onde os desafios do mercado de trabalho são muito grandes, temos um esfriamento da fé, um afrouxamento dos laços familiares. Então, os indivíduos hoje estão muito mais frágeis, estão com o coração verdinho, né? O coração está verdinho, não está dando conta dos desafios que a vida está pedindo. Então, a gente precisa, na verdade, olhar isso com a visão que a doutrina espírita nos oferece. E você, Ana Carla, o que é que você traz para nós nesse Então, sentido? é bem interessante, né, quando vocês falam da questão do o adolescente que fica mais tempo em casa para poder estudar, com todo esse aumento aí do estudo, e aí quanto mais ele está em casa estudando, o aumento do estresse, né, a sobrecarga, as cobranças dos pais, as cobranças de si mesmo, e eu tenho visto isso também com pacientes, que se cobra muito, muito jovem, fazendo 2 cursos, e ainda assim é muito cobrado pelos pais para que possa fazer mais, né? E aí vem aquela questão que também vai causando traumas, quando os pais passam para os filhos que eles só fazem isso na vida, né? Então, que é a obrigação deles estudarem. E aí o ser humano, ele acaba esquecendo um pouco de que a vida é muito mais do que só estudo. E aí ele vai perdendo espaço, ele vai se afastando mais e mais de si, como você falou da própria fé, vai se afastando mais e mais de si, o adolescente vai se sentindo cada vez mais incapaz de alcançar, porque se cobra muito por notas altas, se cobra muito para ser o melhor aluno, ainda tem essas questões, né? Se cobra muito para ser o melhor aluno, porque os pais vão ficar felizes. E se tirar uma nota um pouquinho abaixo do que o normal, os pais se frustram e a criança também acaba se frustrando. Então, mais estresse, aumento dos desequilíbrios emocionais, né? Os sentimentos de raiva. Estresse traz muito isso, a gente sabe muito bem disso. E aí, para o adolescente, o que é que o adulto normalmente enxerga o adolescente? Você não pode ter raiva porque você não tem responsabilidades na vida, esquecendo que colocou a carga de responsabilidade de estudo. Então, aí vem o afetar, o prejuízo das questões emocionais da criança. Então, vem com sentimento de frustração, melancolia, e aí, para onde é que vai entrando? Depressão, né? Ainda na fase da adolescência. A gente vê muito criança hoje em processo depressivo, né? Criança, adolescente, pessoas muito jovens. Da criança, do adolescente, passa para a fase adulta. Chega na fase adulta, cheio dos traumas que trouxe da infância, das tantas cobranças, das tantas responsabilidades. Muitas crianças não têm aquele bom tempo de brincar, né? Eu brincava muito na rua. Amava. Estudava durante o horário, chegava em casa, terminava as atividades, chegava de noite, mamãe e papai, vamos brincar na rua. Sentava na porta e brincava na rua. Hoje em dia, o que é que a gente vê as crianças e adolescentes? Celular o tempo todo, né? O estímulo tecnológico, o estímulo da tela do celular, o estímulo tecnológico, de joguinhos, fica ali no vício e não tem uma vida além, não tem uma vida a mais, né? Então, vejo muito também isso, adolescentes falando dessa maneira, sou muito cobrado, meu pai e minha mãe me cobram tudo isso, eu estudo, tiro notas boas e ainda assim eu continuo sendo cobrado, né? E aí vem as críticas. Do adulto que traz todos aqueles traumas, leva para o quê? Dificuldades, adversidades para as relações, né, afetivas, consigo, principalmente com seus próprios familiares, com a construção das suas novas famílias, e isso vai caminhando, chega na fase idosa, o que é que muitas vezes acontece? Depressão.
Um idoso que traz um sentimento de culpa, um sentimento de que eu poderia ter feito mais, um sentimento de que se hoje tivesse a cabeça, se ontem eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a maturidade que eu adquiri hoje, eu poderia lidar de uma forma diferente. E aí a gente vai em todas essas nossas etapas se prendendo ao passado, ao invés de olhar para o hoje e dizer, hoje é o aqui e o agora. Então, se eu reconheço todas essas dificuldades, essas adversidades, eu vou trazer elas para o meu autoacolhimento e para a transformação, né? Mas, para isso, o indivíduo precisa quebrar as barreiras e o véu da cegueira, porque, por diversas vezes, como a gente sempre fala aqui nas lives, tem aquela questão do apontar, né? Do julgar, do apontar, e a tal síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, a gente tem que trazer tudo isso para a consciência e trazer a nossa responsabilidade. E aí, como a nossa querida Joana nos traz, no livro Homem Integral, né, maravilhoso, ela traz muito isso, todos esses aspectos que levam aos transtornos mentais e ficam gravadas no nosso perispírito, né? E vem como forma para que a gente possa enxergar e se modificar, né? Não faça parte, que já é mais do como lidar com isso, né? Já mais para o final, né? Mas é esse olhar que a gente tem que ter, esse olhar das fases em que eu passo. Se eu estou hoje na fase adulta, peraí, o que foi que no passado, nesse passado, né, dessa reencarnação atual, o que pode ter me levado a tudo isso? Então, eu vou buscar a raiz dessas problemáticas para poder transformar. Esse transtorno mental, tudo é possível, como ela bem trouxe aí, a questão do ateísmo, a gente se afastou da fé. E quando a gente retoma esse caminho da fé, a gente vai encontrar o divino que existe em nós, a gente vai encontrar o Deus que existe dentro da gente. Então, a gente vai sair, a gente vai entrar mais nessa conexão com o nosso Deus, como filhos que somos, e a gente vai acreditar mais no nosso potencial de libertação, como a Joana traz, né, vem justamente as dificuldades como meios para que a gente possa justamente progredir, né? Sim. Jorge, acho que vale a gente comentar, antes de devolver para ti, né? A gente trouxe um panorama, assim, traçando, né, acima, nesse panorama dessa realidade do estudo, dessas questões aí, como você bem separou em 3 grupos, mas vale a gente dizer também que, lembra, Jorge, aquele teu a separação de 4 etapas, e tem uma dessas separações que você diz assim, tem aqueles que desistem, né? Tem aqueles que se revoltam em relação a essa sociedade, aí eles entram como? Então, se a vida eu não tenho sucesso, não vou conquistar o sucesso, então eu desisto disso, desisto de buscar. Aí a gente tem na fase da adolescência isso também. Porque tem uma grandiosa questão acontecendo ali, né? Eles passam, por exemplo, por um luto muito importante do corpo infantil para adentrar no corpo adolescente. Isso é algo muito que as pessoas quase não levam em consideração, mas é uma quantidade grande de hormonal, uma alteração muito importante ali. Eles ficam desengonçados, eles não ficam bem aparentados, eles não são bem olhados pelo outro, né? E esse outro, às vezes, nessa fase do desenvolvimento da sexualidade, também em levantamento aí, também tem uma questão da autoestima que remexe nisso tudo. Então, nós estamos falando daquele que se revolta com isso também, e aí vira os nem, né? 3 vezes. Nem estuda, nem trabalha e nem está procurando emprego, né, Jorge? O Jorge acrescentou isso também. Então, tem isso também. Tem essa questão também. Da mesma forma que o adulto entra nisso, a gente vai falar provavelmente dos adultos daqui a pouco, mas tem isso também. E com o que a Ana acabou de dizer, né? Eles têm acesso à informação, eles se comparam entre si, começam a achar que a vida deles é muito desinteressante, começam a achar que os pais deles são ruins, que a vida deles é ruim, que eles são pobres, ou que eles são abandonados, enfim, cada um vai trazendo as suas questões. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e o não ter começa a gerar, ou então não ter a presença, não ter a afetividade, não ter a participação dos pais, isso também é o não ter, né? Nós não estamos falando só de bens materiais, e aí eles começam a entrar no processo do vazio existencial, que eu me recordo, isso aprendi com o Jorge, né? Eu sempre trazia o vazio existencial que Joana traz, mas que ela tirou lá da questão 943 do Livro dos Espíritos.
né? Então, é assim, ó, a saciedade então, é uma questão, a ociosidade é outra questão, e a falta de fé no futuro traz a questão 943, falta de fé no futuro. Então, se eu tenho um rompimento com a religião e um rompimento com a família, esse futuro ficou muito ruim para mim. E aí eu tenho uma questão aí, né? Eu estou saciado demais muitas vezes, não é nem falta, é saciado demais. E aí eu estou ociosa porque eu não tenho o que buscar. Eu estou saciado. E aí Joana acrescenta, né? Já que não tem essas três coisas aí, a Joana acrescenta de eu não tenho ausência de objetivos dignificantes. Então eu não tenho nenhum objetivo grandioso e aí gera o vazio existencial. E aí entra a questão do adoecimento também. Então, eu acho que é importante falar disso porque nós temos várias variantes de adolescentes, né? E é interessante, rapidinho, nessa questão do vazio Sim, existencial, né? Oi? Cortei você lá. Né? Essa questão que você trouxe aí do vazio existencial tá devagar aqui para mim. Né? A questão do vazio existencial e essa ociosidade, a Joana traz a questão da rotina, né? O quanto que o indivíduo ele vai caindo na rotina justamente para ele não assumir essa responsabilidade de se movimentar, seja por frustração, seja por acúmulos, ele entra nesse processo para não querer a modificação, para não querer levantar, para não querer dar os passos, e aí entra naquele processo de rotina, é isso mesmo, é aqui mesmo onde eu vou estar, é aqui mesmo onde eu quero estar, e entra em todo esse processo, como você falou, né? Vem a melancolia, vem outras questões, vem também a ansiedade, porque quando chega um determinado momento da rotina, da ansiedade, né? Torna o tédio, e aí começa a pensar na preocupação do futuro, o que é que vai ser de mim, como é que vai ser, eu não consigo modificar, né? E tudo isso vai reverberando aí em uma vida repleta de desequilíbrios. Sim, porque antes a afetividade ela era feita em grupo, as pessoas moravam umas ao lado das outras, né? Mais ou menos assim. Aí, hoje, com a vida moderna, você mora em apartamentos. As crianças, você citou antes, né? Não tem mais o brincar na rua. Eles ficam ali em apartamentos, presos ali. Então, veja que difícil a visão do mundo, ou pela televisão, ou pela tela do celular, ou computador, enfim, ou pela janela. Então, você tem uma visão de mundo muito estreita. É complicado mesmo. Além disso, nós somos uma sociedade movida pelo medo. Então, os pais dizem, não fica sozinho, não sai sem ninguém, cuidado com a bolsa, não te aproxima de ninguém. E isso vai gerando um comportamento neurótico, o medo de conviver, o medo de se aproximar das pessoas. Então, nós estamos vivendo, sim, um fenômeno muito doloroso, né? E Joana de Ângeles fala isso, no primeiro capítulo do Homem Integral, em que ela diz que o homem assaltado pelo medo, produzido pela sociedade atual, ele se arroja na depressão. Então, o que leva a criatura humana à depressão? O medo, que é decorrente dessa descrença. Eu não tenho mais a confiança para que eu consiga atravessar os momentos difíceis que a vida tem. É natural enfrentar desafios, né? Mas a gente, às vezes, fica com medo. E aí, Joana também trabalha nesse sentido, os modismos, porque como eu tenho medo de enfrentar, eu copio o que os outros fazem, porque senão eu vou ser muito criticado. Então Joana chama de homens espelhos. Tem homens espelho, tem mulheres espelho também, que é o quê? Eu olho o que as pessoas usam e aí eu passo a usar, me vestir, me comportar, agir como o grupo funciona para que eu consiga ser aceito no grupo, mesmo que eu tenha que perder a minha própria identidade. Às vezes, eu nem tenho uma vida familiar difícil. Às vezes, eu nem tenho. A minha vida familiar ela é até razoavelmente funcional. Mas como os meus colegas são disfuncionais, eu digo meus pais também são horríveis. Eu assumo uma capa de determinadas condutas que são, na verdade, fruto de um espelhamento da sociedade em que eu vivo. E aí, com esse processo de vazio que você estava comentando, Adriane, a gente acaba vivendo um processo de profunda dor, de profundo adoecimento e o crescimento das taxas de suicídio,
que, inclusive, estão se espraiando na direção da infância, conforme era previsto numa mensagem que está no livro Obras Póstumas, uma mensagem de um capítulo chamado Regeneração da Humanidade. Ali tem um parágrafo que diz que na transição planetária o adoecimento seria tão grande que as próprias crianças procurariam a morte. Parecia isso uma coisa tão surreal, parecia tão assim, tão estranho, igual quando diziam assim, quando eu era assim da idade de vocês, porque haverá perseguição aos cristãos. Eu não acredito que no mundo futuro vão perseguir. Quem quiser o bem, quem defender o bem, a paz, a harmonia, vai ser perseguido. Não acredito. Isso é conversa, isso aí não pode ser verdade. E a gente está vivendo isso, então nós estamos atravessando um período muito doloroso. Mas eu queria mudar de assunto. Queria mudar um pouquinho, né, do assunto, mudar um pouquinho. Porque a gente está falando aqui desse processo da juventude e desses adoecimentos que decorrem dessa sociedade esfriada na fé, dessa sociedade de desafios profissionais e dessa sociedade com esses afrouxamentos dos laços familiares. Mas eu queria saber o seguinte, esse adoecimento, ele só está presente no período da juventude ou existe adoecimento também quando a gente alcança a idade adulta ou atravessando aí essa juventude, a gente vai embora sem nenhuma perturbação neurótica daí para frente. Como é que a gente enxerga isso e o que é que Joana comenta sobre essa questão? A fase adulta é a sequência ali, né, Jorge? A gente tem percebido, sim, que ela dá sequência pelas mesmas detalhamentos, porque se os pais não estão dando conta dos próprios filhos, porque eles também estão imersos nessa busca por coisa nenhuma, como diz a Joana fala, né? A busca por coisa nenhuma, porque se você for ver o que é que está se buscando algo que é totalmente efêmero. Não tem uma razão de ser, muitas vezes, ou está pondo no campo do exagero. Então, você cria ali um rol de necessidades. A gente comentou antes as necessidades materiais, mas eu posso criar um rol de necessidades pessoais. O corpo perfeito, vestir-se bem, alimentar-se saudável, fazer exercício físico, fazer um outro idioma, fazer um curso extra, uma especialização para eu me manter bem posto no mercado de trabalho. Então, essa coisa de distribuir o tempo para essas necessidades, ela ao invés de trazer o indivíduo para si, ela faz com que o indivíduo permaneça no inconsciente coletivo, porque o adolescente, aquela fase que a gente citou, em que ele está imerso no inconsciente coletivo, ele busca seus grupos. Então, ele sai do contexto familiar, de certo modo, um pouquinho, para ir para a sociedade. E ele busca os seus grupos, as suas tribos, aí ele quer pertencer, aí ele começa a entrar naquilo que a Joana chama de fenômeno da massificação. E o adulto está indo na mesma toada, porque ele também se massifica, porque ele também presta atenção nas roupas que ele está usando, ele também presta atenção como ele se comporta, como ele tem falado, como ele tem agido, e vai cada vez mais saindo de si. E aí, o abandono da família, a falta de dar atenção a essa família, que a família vai sendo conduzida como que de uma forma automática. Então, veja, um comportamento automatista pessoal que tem um comportamento automatista familiar, porque eu vou deixando a coisa se arrastar. E eu ainda não amadureci o suficiente para sair desse inconsciente coletivo para buscar algo pessoal. Algo que me transforma, algo que faça sentido para mim. E aí, quando chega lá na fase da meia-idade, 50 anos, 45, faz a crise. Porque não deu conta de viver a experiência antes, até então. E aí ele chega lá e diz, o que eu fiz da minha vida? Né? Então, olha, o Paulinho fez um comentário, acabei de ver, Paulinho, querido, a sede da água do mar, exatamente, porque ela não escasseia nunca, né? É a pulsão, o tempo inteiro demandando, eu não dou conta de saciar. E não mata a sede. Não mata. Pode falar, Jorge. E é bem isso, até mesmo um pouco.
Até mesmo porque, né, quando vem nessa fase adulta, vem a pressão da sociedade, como você bem trouxe, e vem também a pressão do próprio indivíduo, né? Eu estou nessa idade, eu não tenho nada, eu não tenho isso, todo mundo tem, fulano tem. Eu cheguei nessa idade, fulano está rico, fulano tem sucesso, ciclano tem um corpo que eu não tenho, né, como você bem trouxe. Então, tudo isso, o indivíduo vai trazendo mais e mais pressão para si mesmo por querer ser aceito, por querer acompanhar o outro, por querer acompanhar um caminho que é de cada um, né? E aí acaba se esquecendo de tecer o seu próprio caminho. E aí a gente fala também da questão do medo da solidão, quanto que o medo de estar só, o medo de se sentir-se só, também acaba causando mais impacto na vida do próprio indivíduo. Ele quer que o outro supra o que ele mesmo tem que suprir consigo mesmo, né? Ele quer que o outro venha a preencher algo que somente ele pode preencher, com auto-amor, com autoconhecimento, com auto-encontro. Então, ele vai cada vez mais se afastando de si mesmo, né? E trazendo mais uma vez a questão do ateísmo. A partir do momento em que o ser humano vai se afastando mais e mais do divino, se afastando mais e mais de si, ele vai se afastando de Deus. Ele vai se afastando da autoconfiança, da autoestima, né? E lembrar também hoje o quanto que a sociedade tem um conceito de autoestima somente de beleza externa. A autoestima tem toda uma união, vai muito além do que uma beleza externa, é a forma como você se vê, é a forma como você se sente consigo mesmo, né? É aquela alegria de ter a sua própria companhia, a forma como você enxerga, como você lida com as adversidades da vida, tudo isso está influenciando na questão da autoestima. Então, tudo isso precisa ter um olhar aberto, trazer para a consciência, porque o adulto ele tem muita coisa inconsciente, que ele traz, como a gente falou, ainda da infância. Então, vemos muitos adultos infantilizados, vivendo ainda a criança interior ferida que está lá aprisionada naquele passado. Coração verde. Coração verde. É. Isso mesmo. Então, quer dizer que esse processo da maturidade física não determina obrigatoriamente uma maturidade psicológica. Exato. Eu posso ter pessoas com uma idade cronologicamente adulta, mas com um comportamento infantilizado, que se comportam como crianças ou como adolescentes em função de não terem sabido lidar com as suas coisas. Então, isso seria, de certa maneira, a causa das buscas afetivas que a gente tem hoje, em que as pessoas se lançam de maneira muito imediata nos braços de outrem e procuram iniciar relações afetivas sem um conhecimento mais profundo do parceiro e que, de certa maneira, pode, eu não disse que vai, pode levar a um fracasso dessa relação pelo pouco conhecimento. Então, seria mais ou menos por aí, ou seja, esse desespero de não ficar sozinho, essa angústia da solidão. Sim, dá para pensar assim, porque a gente tem medo de ficar sozinho, né, Jorge? Temos medo da solidão, e daí, como a gente talvez não tenha ali os pais, ou não tenha mais, não acredite que seja essa via, vai querer se transformar, se realizar de outra forma, né? E aí a busca pela sexualidade, muitos jovens iniciando aí o processo da sexualidade, porque também tem as informações mais acessíveis e tem mais liberdade para isso, né? Tem uma questão importante aí que ocorre. E sim, se relaciona porque não consegue ficar sozinho ou porque é muito carente, né? Tá? A carência afetiva, a autoestima abalada, porque teve um comentário aqui, acho que, deixa eu ver quem foi que fez, que foi da Ana Abe, que ela falou das redes sociais, né? Que elas contribuem muito para o sentimento de fracasso, sendo que as redes sociais todos são vencedores e felizes. Exatamente. Essa é a ideia, né, Ana? Porque a ideia é mostrar esse roteiro, é o palco da vida, né? É o palco. Ninguém vê os bastidores. Ninguém está vendo isso aí. Então, eu estou mostrando essa parte boa da vida, e aí eu me faço a comparação. Quando eu faço a comparação, qualquer outro é bom, e eu fico muito aqui embaixo. Aí a autoestima fica abalada, e aí eu
posso, não só por isso, tem outros fatores, mas isso é também uma questão que pode fazer com que eu me envolva em relacionamentos bem conflitados, né, bem conflitivos, bem complicados, ou até mesmo violentos, abusivos, poderíamos dizer, né? Porque eu fico à mercê, eu aceito o que vem, porque eu estou muito carente, né? Então, ó, isso é um fator. Exatamente, né? Você acaba se propondo ao mínimo, ao reduzido, né? E é uma coisa que eu gosto de falar. No mundo de bilhões, de tantas pessoas, né? Será que o indivíduo vai ser amado somente por uma, pode ser amado somente por uma pessoa? Então, ele acaba esquecendo isso, né? E aí lança o olhar para aquela outra pessoa, se humilha, né? Acha que sempre é porque ama, enfim. E aí esquece de si mesmo, vai se afastando mais e mais de tudo isso, da sua essência, vai se desconectando, né? A gente falou, acho que no anterior, né? Na live anterior foi você e Jane, na outra a gente falava sobre os caquinhos, né? A gente se quebra, e aí, com o tempo, a gente tem que juntar os nossos caquinhos, e esse é o momento da gente juntar os nossos cacos. E aí, com relação a essa questão de a gente ver todo um sucesso do outro, né? Ver o sucesso do outro, eu não cheguei, eu me frustro e tal, o ser humano, esquece de um detalhe super importante. Será que ele teria condições de saber lidar com a riqueza, com o sucesso, né? Porque riqueza e sucesso não significa pura felicidade, como você trouxe aí o comentário. Nem todo mundo sabe lidar com o dinheiro. Quantas pessoas passam a ganhar muito dinheiro, passam sucesso e definham depois com o tempo, porque não souberam lidar. E aí sempre acaba esquecendo que o mais importante Sim. é o emocional, é estar bem consigo mesmo, ter sim um ambiente confortável, né? Ter sim uma vida confortável, profissional, financeira, sim. Mas o alcance da riqueza não significa preenchimento. Há muitos ricos com sentimentos de vazio. E há muitas pessoas mais humildes financeiramente falando, com um preenchimento de felicidade, que acaba até dando mais valor à vida, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Mas eu quero fazer uma pergunta. Nessa fase, então, a gente acaba apresentando uma série de adoecimentos um pouco diferente da adolescência, porque na fase de adulta você se cobra ter que estar estabilizado, né? Diferente do jovem que se desespera para querer se estabilizar. Esse se cobra porque está envelhecendo, se cobra porque não está estabilizado, se cobra porque está sozinho, se cobra porque não tem a condição financeira que gostaria de ter. Ou seja, se frustra pela não possibilidade de realizar os seus sonhos, e muitos até vivem um processo de profundo sofrimento pela solidão, pelo relacionamento abusivo, por um relacionamento infeliz, e acabam adoecendo física e emocionalmente em função desse processo. Joana, inclusive, chega a dizer assim que, devido às pressões sociais, o indivíduo refugia-se na apatia e no desânimo, enquanto outros fogem para a rebeldia e para a loucura. Está no Homem Integral, no primeiro capítulo da obra. A loucura com um rótulo de liberdade, e raros são os que alcançam a liberdade real. Então, isso é logo no comecinho do primeiro capítulo, você abre a obra no primeiro tópico do primeiro capítulo, está de cara para esse raciocínio que ela faz, sobre a questão do medo da solidão. Pessoas que, por medo da solidão, acabam se lançando em dramas que sofrem em função de não saber conviver com a condição de estarem sozinhos. Mas eu queria perguntar o seguinte: esses processos, eles acontecem na madureza. Mas quando nós alcançamos o período da chamada velhice, da terceira idade, quando a gente alcança esse ponto mais avançado da história, nós vamos conseguir, então, enfim, pacificar os nossos conflitos, né? Porque eu cheguei na idade já mais avançada, eu já não tenho mais aqueles arroubos da juventude, eu já estou aposentado, não tenho mais o desespero pela vida profissional. É quando, então, se estabilizam todos esses conflitos e o indivíduo, então, termina a existência tranquilo. Seria
seria isso? Seria no mundo fantástico, né? Mas não no planeta de provas e expiações. Né? Eu acho que o Haroldo que faz essa frase, né? Ele fala assim: a gente sabe medir se estamos num processo de transição planetária quando o suicídio e loucura aumentam, né? Mas, além disso, né, você fala, chegou num ponto em que ficou o ápice, agora está resolvido. O Paulo Witter fez um comentário aqui, eu vou pegar o comentário dele e vou fazer um gancho que eu queria dizer aqui, sobre essa outra etapa da vida. Ele diz assim, quando o ser chega no outono da vida, passa a observar o declínio de energia e começa a se afligir por não ter se realizado. Essa fala dele que é muito interessante, Paulo, porque assim, quando a gente chega à primeira metade da vida, o Jung traz essa metáfora. A primeira metade da vida é o sol subindo e eu chego no sol do meio-dia, metade da vida. Até aqui eu estou no processo de realização material, formação de família, formação de profissão, formação da persona. Eu estou formando até a metade da vida. Na segunda metade da vida é a fase do declínio, como é a fala que Paulinho trouxe. É o declínio, é quando eu retorno para mim, porque eu estou retornando de fato. O organismo vai dando sinais. O organismo já vai me dizendo que eu preciso mudar os meus valores e fazer uma avaliação do meu processo da vida. Isso se eu tiver sorte e não morrer antes. Porque nós não sabemos até quando vamos ficar encarnados. Não sabemos até quando é o nosso tempo aqui na Terra, né? E aí a gente poderia pensar que nesse processo de retorno, poderia as coisas estarem mais ajustadas, mas infelizmente não, né, Jorge? Porque se eu não dei conta... Não acontece. Porque se eu não dei conta de resolver, normalmente eu pioro, eu potencializo, eu neurotizo aquilo que eu estou vivenciando na experiência desde a fase da infantil, adolescente, adulto e agora na idade adentrando na velhice ou já na velhice. Né? Eu tenho um livro do James Hillman, que ele fala sobre essa fase da vida e ele fala que ali é o recrudescimento da vida, é o recrudescimento do passado, ou seja, tudo aquilo que sou, agora sem o filtro social, eu não tenho filtro social mais como antes, eu potencializo aquilo que sou. Então, se eu era muito chato, eu me continuo sendo muito chato. Se eu era muito exigente, eu continuo sendo muito exigente. Porque até aqui eu não dei conta de resolver, sabe? Eu não dei conta de resolver os meus conflitos, as minhas questões. E só para fechar a ideia e passar a palavra para vocês, Joana nos destaca muito a importância de a gente pensar na velhice e pensar na morte, justamente por conta disso. Porque se a gente vai arrastando a vida sem pensar nesses dois momentos importantes. E aí, a gente retorna para o lado de lá, isso está no plenitude, a importância de a gente retornar do lado de lá muito mais consciente, mais resolvido, menos neurotizado, talvez. Então, o processo da vida, ele é do começo ao fim um desafio. Do começo ao fim, um autoencontro, como disse a Aninha antes, né? Buscar a si mesmo. E se a gente fica sempre com a energia voltada para fora, de busca material o tempo inteiro, eu não faço esse retorno. Então, eu tenho que saber o momento de parar e de fazer um movimento diverso desse. Agora eu passo a palavra. Vou trazer rapidinho um complemento. Então, faça. Toda hora ele corta. Pode fazer. Para não perder o fio da meada. A Suzana traz aqui no comentário, né? Quando a gente se aposenta, pensa que está tudo certo e que agora dá para respirar, mas não é bem assim, porque sempre sofremos. Eu achei bem interessante, né, completando essa sua fala, Adriane, que justamente o fato de você estar distante, fora de si, no sentido do autoconhecimento, quando chega nessa fase idosa, né, que você se aposenta e quer descansar, vem todo aquele processo, eu passei a minha vida ativa, e agora eu vou para onde? Né? E aí vem muito sofrimento, porque o idoso ele está ativo a vida toda e quando para descansar, ele não quer descansar. Ele descobre que não quer descansar. Ele não aceita que o corpo dele já tem outras exigências, né? E tem as limitações e acaba
tendo esse sofrimento também. Exato. Mas não é fácil, é um luto. É um luto, é o luto, né? É a morte e renascimento. E aí, assim, foca tanto naquele ponto, só rapidinho, Jorge, foca tanto naquele ponto que esquece incontáveis outras possibilidades de você preencher o seu tempo, digamos assim, né? E aí vai caindo na ociosidade, fica em casa, não tem nada para fazer, não saio de casa, vou ficando, e aí continua o sofrimento, Suzana. Agora eu passo para você, Jorge. Ô, Jorge, então, dá uma boa noite especial para Jussara. Pois é, eu ia falar, Jussara Corne Gold. Olha, todos os corações para Jussara, todos. Os corações vermelhos. Os corações vermelhinhos. São jujubas. Muda para cá, eu quero. Todos os corações vermelhos para Jussara. São jujuba. Opa, peguei de lado. Os corações vermelhos. Mas é o seguinte, vou dar um dado para vocês do IBGE. A gente, quando observa o perfil etário do Brasil, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão saindo de uma coluna chamada Sem Religião, Agnósticos e Ateus. Eles vão saindo e vão procurando um canto de se esconder, entendeu? Eles vão saindo dessa condição de distanciamento da fé. Quando nós somos mais jovens, nós somos mais afetos a isso. Eu estou esperando o resultado do censo agora de 2022 para que eu possa apresentar esse resultado atualizando minhas tabelas, mas o censo anterior eu estive observando, e do censo tanto 2000 como 2010, na medida que envelhece, vai acontecendo a busca da espiritualidade. E aí, um detalhe, a doutrina espírita é um grande repositório de pessoas nessa condição. Se vocês perceberem, existe uma quantidade muito grande de pessoas dessa faixa de idade dentro da doutrina espírita. Nós somos o grupo com a menor penetração na juventude, isso é fato. Todas as religiões têm uma queda de penetração na juventude, mas a nossa é a pior de todas, é o menor índice de penetração, é o nosso, e em contrapartida nós temos um poder imenso nos adultos e muito mais ainda nos idosos. Então existe, de certa forma, uma busca espiritual nesse sentido, sabe? Mas o que a gente tem visto nos noticiários e em tudo aquilo que tem sido apresentado na mídia é um crescimento da taxa de suicídio entre os idosos. É suicídio assistido, é processo de depressão, que vem do abandono. E existe também uma coisa, eu não estou dizendo que isso é negativo, por favor, mas nós estamos tendo um aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas estão chegando a 80, 90, 95, 98, 100 anos. Então, elas estão tendo mais sobrevida e, consequentemente, elas vivem mais episódios de abandono, porque elas são muito mais frágeis, muito mais dependentes, e ter um idoso em casa hoje é uma situação muito comum. Não diria nem um idoso, um super idoso em casa é muito comum. Se tem uma pessoa acima de 80, muito comum. E a nossa sociedade não está se aparelhando para viver na companhia dos super idosos. Então, a gente virou muito tempo para olhar para os jovens e esqueceu de olhar para o outro lado. Nós temos um outro cenário que vem surgindo, que é o envelhecimento populacional. Acho que pega aquela mesma ideia, Jorge. Desculpa, deu um delay e eu achei que tinha terminado. As pessoas, elas estão meio que jogadas dentro da nossa sociedade. Eu não estou criticando. Eu não estou falando mal, não estou querendo reclamar. É um fato, porque existem muitas pessoas sequeladas, tiveram um AVC, estão com Alzheimer, estão com uma fratura de bacia, estão numa cama.
exigindo cuidados muito graves, muito presentes, a questão de cuidadores, e as famílias nem sempre estão dispostas a isso. Então, a onda de desamor é muito grande. Aí eles acabam adoecendo emocionalmente, entrando num processo de desespero e procurando suicídio. Está aumentando a taxa de suicídio entre os nossos idosos. Sim. E aí, nesse caso, depois da pandemia, tem um estudo, inclusive, que fala, Jorge, da processo de dementalização dos idosos, né? Eles estão ficando com demências. Alguns demência precoce, Sim. outras da demência natural, da degeneração cerebral mesmo, neurológica. E aí, como que faz isso, né? Você falou bem, nós não estamos preparados para abarcar isso tudo, porque o adulto ainda está naquela loucura do mundo lá fora, de suprir, de buscar, de crescer, ele está lá, ele não vai parar a vida para atender o idoso, e a gente não sabe como que é a relação, não sabe como foi construída essa relação, como que se teve presença, se teve participação, e isso é um fator, não é? Porque aí eu não tenho laço afetivo. Da mesma forma, o adolescente, eu não construí laço quando era criança, e agora na adolescência piorou, e quando for adulto, continua o distanciamento, entende? Então, é um ciclo vicioso de afastamento das famílias por conta dessa busca fora. Então, a sociedade precisa conscientizar-se disso, da importância de retornar, né? Não só retornar para a família, mas voltar para si. Porque se eu estou bem com o que eu já possuo, talvez eu não tenha necessidade de buscar fora ainda. Eu preciso sair dessa ânsia de ter cada vez mais, né? Essa ânsia de conquistar cada vez mais, o conquistar em sentido amplo. Não estou falando de questão material só, né? Ainda tem mais um detalhe. Na medida em que as famílias diminuem a quantidade de filhos, na medida em que eu tenho cada vez menos filhos e que existe uma sobrevida para os idosos, qual é o resultado disso na pirâmide etária? Em vez de ser uma pirâmide, ela vai ficar uma coluna, porque eu vou ter menos criança e vai expandir a quantidade de idosos. E aí nós vamos encontrar num problema econômico, porque eu vou ter pouca gente na força de trabalho para poder garantir a sobrevivência e bem-estar de um exército de pessoas que não tem mais condição de trabalhar. Qual é a solução para isso? A solução que a Europa usou foi abrir as portas para o processo migratório na década de 80, e aí por isso que você vê uma quantidade muito grande de árabes entrando na Europa na década de 80, que era para recompor a pirâmide etária, né? Então, foi isso que reorganizou a força de trabalho. Só que a cultura muçulmana muito forte, ela tem tido alguns embates na Europa por conta do confronto entre as ideologias europeias e a ideologia que é trazida do Oriente Médio. Mas, assim, nós estamos num processo muito grave da sociedade. Nós temos muitos problemas para resolver, Ana Carla. Eu tenho o problema da juventude que não sabe o que fazer, que está desorientada, com vazio existencial, vivendo um processo de pressão muito grande, aflita e longe de Deus. Nós temos os adultos perdidos porque eles não sabem o sentido da vida. Afetivamente, eles estão esbagaçados, porque eles têm relacionamento aqui que desfaz, faz de novo, desmonta, monta de novo, numa busca incessante do parceiro. E quando chega na idade adulta, na idade da velhice, a criatura enfrenta uma terceira onda de frustração, que é não saber, na verdade, o que vai ser dela, quem vai cuidar dela. Então, o afastamento do homem dessa relação com a divindade está moendo a nossa sociedade. Nós estamos profundamente doentes e a grande solução para esse processo é uma reaproximação, uma redescoberta dos valores ético-morais que, evidentemente, a espiritualidade é muito capaz de nos oferecer, né? É muito o quê? Qual foi a Nós última temos frase? algumas Travou. perguntas aqui. Muito capaz de nos Não sei o que eu oferecer. disse.
Sim. Muito capaz de nos oferecer. Pois é, não sei, estava incorporado, não sei o que eu disse. É o seguinte, vamos ver, vamos ver as nossas perguntas. Vamos ver o que as perguntas nos trazem. Cadê, meu Deus? Temos perguntas? Temos! Pergunta Paula Moraes. Será que tem crescido ou as pessoas perceberam a necessidade de procurarem ajuda? Lá do começo da nossa conversa. Cresceu a necessidade ou cresceu a percepção da necessidade? Ah, sim. As duas coisas, né? Porque, como eu tinha comentado, Paula, tem uma questão dessa criatividade, eu vou usar essa palavra por não achar outra mais adequada. Essa criatividade para criar outros transtornos, outras neuroses, porque para Jung, o que é a neurose? É a polarização, é o estar no conflito. Então, eu estou ali vivendo só uma experiência, não estou vendo a vida, a história, a condição como um todo. Então, eu estou neurotizando porque eu estou com aquela monoideia, estou com aquela percepção muito focada em algo e eu não estou olhando como um todo. Então, é a falta desse equilíbrio, a falta desse olhar mais global é que neurotiza, é que causa a questão da neurose. Então, tem crescido nesse sentido, porque eu não tenho amadurecimento psicológico suficiente, eu estou afastada da espiritualidade, estou afastada da família, estou afastada dos valores reais do espírito, porque nós viemos para realizar algo e não estamos realizando, né, Paulo? Estamos afastados disso. Então, nós criamos sintoma. Porque, na medida em que eu não olho a psique, que é autorreguladora e inteligente, ela vai te trazer oportunidades para você se regular, para você se olhar, para você se prestar atenção. Então, a gente cria sintomas. É aí que eu me refiro à criatividade em criar sintomas. Então, agora, nós percebemos, sim, também, juntamente, essa necessidade de procurar ajuda, porque algumas questões são pontuais. Essa questão que o Jorge falou agora dos idosos, por exemplo, esse índice aumentando de loucura e suicídio. Então, por conta disso, a gente também percebeu a necessidade de procurar ajuda. Então, as duas coisas, né? Fátima Rabelo pergunta: os transtornos psiquiátricos, ela falou psiquiátrico, ela não falou neurótico, mas acho que ela quis falar os transtornos mentais, possuem protocolo para diagnosticar se é este ou aquele transtorno, ou é só a observação clínica com o decorrer das consultas? As duas coisas, Fátima. Tem um critério diagnóstico. Você usa o CID-10 e o DSM, que é o que faz a orientação para os psiquiatras, né? Então, no DSM tem lá o rol de situações que eu gosto de singularizar assim: é frequência, intensidade e duração. Então, eu vou perguntando os sintomas, eu vou fazendo essa avaliação dos sintomas e eu vejo a frequência que aquilo está acontecendo, qual a intensidade que ele está acontecendo e qual o tempo que ele está acontecendo, qual a duração, qual a persistência dessa situação ocorrente. Então, ali eu vou tendo uns critérios a serem preenchidos, isso de forma pontual, isso de forma protocolo, como você coloca ali. Né? Então, além do protocolo, eu também tenho necessidade de fazer observação clínica, sim. Por quê? Porque esses protocolos, esses critérios diagnósticos, às vezes eles confundem um sintoma com o outro. Eu estou falando do sintoma idêntico, mas eu estou falando de um transtorno diferenciado. E aí eu faço uma observação. Os psiquiatras mais atentos trazem a família junto, né? Tanto para entender a dinâmica familiar, tanto para entender como que é o funcionamento daquela pessoa na família, não só ali, né, na consulta, porque tem de tudo, né? Tem aqueles que suprimem a informação e tem os que supervalorizam a informação para que ele saia de lá com diagnóstico por conta de uma carência afetiva gigantesca. Isso também acontece.
E aí eles trazem a família de uma forma muito acertada, para que a família contribua, e a partir do momento que foi feito o diagnóstico, essa família contribua para que esse indivíduo se recupere cada vez melhor e mais rápido. Então, o alinhamento, isso a Joana também fala, a importância da família também para o tratamento. Então, trago dessa forma, assim, que a gente tem observado. Vai ler, Jorge? Elias pergunta: vocês me ouvem ou trava? Agora voltou. Tá. Agora voltou. A ilusão das aparências, uma compensação pelo insucesso, uma fuga. Bom, tem sido a ilusão das aparências uma compensação pelo insucesso, uma fuga. No entanto, a conquista do sucesso real, tenho visto alguma degradação de caráter. Olha aí, Ana Carla. A sociedade, de fato, exige isso, porque na busca do sucesso eu posso me degenerar em termos de moral. O que é melhor? Como é que fica isso? É bem isso. Para fugir, você faz o que é preciso ser feito. Preciso não, perdão. Você faz o que quer fazer para chamar a atenção. A Joana traz muito isso. A questão dos comportamentos extravagantes, né? A questão das ações desequilibradas, de todos esses comportamentos, e aí ela traz muito a questão dos comportamentos morais. A Joana traz no livro O Homem Integral que quanto mais, à medida que as desequilíbrios morais vão aumentando, os distúrbios também vão aumentando, né? E aí a gente sabe que tem sim essa conexão. Eu fujo, eu chamo a atenção de determinado modo, deixo de ser quem eu sou para poder chamar a atenção do outro e assim eu vou me socializando, vou sendo aceita pela sociedade. Se a sociedade age dessa maneira e impõe que para estar naquele grupo eu preciso ser assim, então eu vou ser dessa maneira. E aí eu vou mais e mais se distanciando de quem eu realmente sou. E a Joana fala muito isso. A questão moral é o que está mais ligado, né? O distanciamento moral e o distanciamento de Deus são as ligações maiores, as raízes para tantos distúrbios. Você falou a palavra que eu ia falar, o afastamento de Deus, porque eu não tenho referência moral, então vale a pena passar a perna, porque se não tem Deus, não há regra. Se não tem Deus, não tem regra. Eu posso derrubar, posso trair, posso enganar, posso me prostituir. Então, para muitos grupos sociais, é interessante não ter Deus, porque o coraçãozinho imaturo consegue fazer isso. Nós temos que amadurecer os nossos corações, sair do coração imaturo, para ter um coração maduro, um coração que amadureceu. Senão, a gente passa pela existência e não vive o amor, que é o coração pleno, o coração cheio, verdadeiramente pleno daquilo que ele veio buscar, né? Mas essa questão de Deus... A Joana fala bem assim, a sua identidade, que você está falando, a sua identidade cósmica é o primeiro passo, entregando-se ao amor, saindo da negação e irrigando-se de luz, esperança e beleza. Bem isso que eu estava demonstrando aí com as jujubinhas. Os corações imaturos têm que desaparecer, não? Ai, não vale, volta para cá. Quer que eu leia? Já está com... Eu leio. Aqui, ó. A questão do suicídio não estaria na mesma balança, a par da gravidade do feito, do extremismo que assola a sociedade como um todo? A mesma balança dos transtornos, você quer dizer? Se for, podemos dizer que sim, né? Porque o que a gente tem visto? Esse, como você coloca aqui, né? Esse extremismo, assim, eu estou indo só para um lado, eu estou só nessa busca, não estou olhando para outras coisas, né? E o suicídio é assim, não dei conta, eu não vejo alternativa, eu vejo as coisas de uma forma muito cinza,
a vida está me conduzindo, a vida está me chamando para uma outra alternativa, mas a minha visão está muito literalizada, está muito voltada para o conflito. Eu não estou olhando a vida, eu estou olhando só para o conflito. Então, eu não vejo perspectiva diferenciada. Por isso que, quando a pessoa apresenta sinais de depressivos, por exemplo, a importância da gente tomar os devidos cuidados. Porque até o meu amigo Bakura anotou aqui, né? Que quando o paciente tem um obsessor, tem a questão espiritual que se agrava aí, não é? Então, quando a pessoa está num processo, né, Vânia, de depressão, por exemplo, ou de um desânimo, como o Jorge Elahá comentou antes, eu entrei num processo de desânimo, então a vida não tem cor, a vida não tem sabor, ela não tem nenhum tipo de motivo de eu estar aqui, então eu só vejo essa alternativa. A minha perspectiva está adoecida, o meu olhar da vida está adoecido. Então, pode acontecer o que for, mas a minha forma de ver o mundo ela não vai se modificar. E aí vem o obsessor e potencializa isso no sentido negativo, porque o obsessor ele conecta com aquilo que a gente está vibrando, a culpa do passado, que também tem um fator importante aí, e aí acaba por trazer essa indução ao suicídio. Vários casos a gente sabe de relatos que o obsessor induz literalmente ao suicídio. Ele faz quase um apagamento de memória ali e induz ao suicídio. Quem fala bastante sobre isso, já que apagamento da realidade. O Dr. Jaider, que é um psiquiatra lá de Minas Gerais, eles escreveram, ele também participou, né, de alguma forma nas pesquisas da Psiquiatria Iluminada, que é aquele livro que foi lançado na AME esse ano. Ele fala muito sobre o processo obsessivo e que às vezes ele percebe que quando ele vai atender o paciente, ele está dialogando com o obsessor e não está dialogando com o paciente. Então, veja bem que o processo obsessivo, ele potencializa todos os transtornos. Então, a importância, aqui nesse caso, também de ter uma espiritualidade aí também para olhar para isso com o zelo, né? Com o cuidado que merece. Olha, Jorge, ele está aqui dizendo que a Jujuba está dando água na boca nela, viu? Vamos lá. Olha o comentário da Ruth. Olha o comentário da Ruth. Aqui, não, agora não já acabou, eu comi toda. Boa noite, gente. Segurinha ficar vermelho. Sempre trabalhei agora. Sempre Vai, Jorge. Vai ler? Agora? Ela aposentou. Ela Sempre aposentou, trabalhei, né? agora estou passando por um processo de limitação, não conseguir trabalhar. Às vezes é burnout, às vezes a pessoa está com uma limitação física, uma tendinite, um problema qualquer que lhe limita para fazer a função e você não consegue mais, por exemplo, um dentista que tem aquele mesmo movimento durante muitas décadas, ele chega uma hora que ele quer trabalhar, mas ele já tem comprometimento muscular e acaba tendo que deixar o trabalho. Então, tem limitação de não conseguir trabalhar. Estou com medo de ter que parar, porque tenho só 54 anos. Uma coisa que você pode fazer, Ruth, é uma readaptação. Não sei qual é a função que você ocupa, mas, por exemplo, no ambiente escolar, a gente readapta os professores a uma outra função. No ambiente público, se eu tenho um servidor que ele tem uma determinada função que está comprometido por um DORT, distúrbio, né, ósseo, por conta da repetição do movimento, então você readapta a pessoa numa outra função. Você precisa começar a pensar numa outra atividade que você possa fazer que não exija a parte que está gerando essa limitação em você. Não sei qual é o tipo de limitação. Você pode ter tido um comprometimento dos quadris, não sei, não consegue se deslocar, tem que operar, fazer uma prótese do quadril, e isso é muito complexo, porque a pessoa, para se recuperar, demora. Dá para retornar, mas é demorado, não é simples. Mas a gente não pode ficar assistindo às nossas limitações, achando que elas não vão agravar.
Da feita que o organismo começa a dar sinal de limitação, a gente tem que começar a pensar como que a gente pode fazer para continuar tendo uma condição satisfatória de vida, uma função que nos agrade, mas que não seja necessariamente a mesma que se fazia antes, né? O sujeito é atleta, corre, salta, ele faz uma série de coisas, o organismo dele envelhece, ele não vai conseguir ser mais atleta, ele vai ser o quê? O treinador. Ele poderia estar fazendo, mas o corpo dele não tem mais condição de ser. E ele se readapta para não ser mais o atleta, mas ser o treinador dos atletas. Uhum. Vânia, pode perguntar quantas vezes quiser, não tem problema, não. Está sempre ligada à obsessão. Nem sempre, às vezes a gente pode começar sozinho, mas a repetição do fenômeno chamada auto-obsessão acaba atraindo espíritos. E mesmo que eu comece uma depressão sozinho, daqui a um tempo eu estarei acompanhado por entidades que passam a comungar do mesmo pensamento. Então a gente começa só, mas tem como expectativa terminar acompanhado. Vamos lá? A Vânia Elias. Desculpe, mas preciso fazer mais uma pergunta. Se o ser humano se voltar para si, mas se o si estiver doente, como fazer? Porque às vezes eu vou me voltar para mim, mas eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Então, na verdade, tem dois si aí, não é? Tem o ego e tem o self. Não é assim? Uhum. Sim, aí a gente poderia perguntar de volta, né? De qual si ela está falando? Se ela está falando do si mesmo, mas pelo tom da pergunta, me parece que ela está falando daquela continuidade que a gente citou de voltar para si, voltar para dentro, né? Se o si está doente, aí eu te pergunto, né, Vânia, qual si não está doente, né? Olhando para essa via. Se assim não fosse, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações e não seríamos espíritos de terceira ordem. Então, de certo modo, se a gente pensar que toda e qualquer situação que nos tira da trilha, do roteiro, para cumprir as leis de Deus, isso já nos coloca na condição de doentes, nesse sentido, né? Então, se olhando por essa via, a gente está adoecido de alguma forma, porque não estamos cumprindo com as vontades, né, com essas leis de Deus inscritas na nossa consciência. Então, o se vai estar doente, é aí que você junta as duas necessidades, o voltar-se e a necessidade de estar se voltando. Aí eu vou cuidar desse si. Eu vou olhar para minha infância, eu vou olhar como que foi o meu desenvolvimento, quais as crenças que eu criei, que já não fazem mais sentido, que eu já posso me libertar, o que é meu desse complexo familiar, o que não é meu, né? Porque às vezes a gente acha, Vânia, que certas coisas é nossa, tem coisas que a gente acredita que eu estou errado, que eu fiz de forma equivocada e que eu preciso fazer determinada coisa, mas às vezes a gente se dá conta, numa outra fase da vida, quando a gente consegue separar e discernir o que é meu e o que é do outro, ver que várias coisas que nos trouxeram culpa, que nos trouxeram angústia, tem a ver com esse complexo familiar. É uma questão muito interessante essa, que é quando a gente sai da questão do inconsciente coletivo familiar e volta-se para si. É nesse sentido que a gente se refere. Então, voltar-se para si é algo que se impõe. É a importância. A Joana chama isso de autodespertamento inadiável. É inadiável que olhemos para nós mesmos enquanto espírito imortal. E voltar para si, esse si vai estar doente, sim. E é justamente por isso. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então é aí que a gente acrescenta, né? Traz a lição do Cristo para esse espírito que precisa se libertar dessas crenças do passado, desses automatismos e dessa continuidade no erro, né, no equívoco. Exato. E a importância, né, Adriane, de olhar se realmente se está doente, adoecido, porque quanto mais a gente vai deixando para depois esse olhar para dentro, essa autoavaliação, essa observação e o medo de estar doente, né? Quanto mais a gente vai adiando, mais vai se acumulando.
porque em um momento aquele baú vai estourar, aquela doença ela vai vir, né? E aí doença emocional, psicológica, enfim, como a Adriane bem trouxe aí em suas mais diversos formatos, quanto mais vai adiando, uma hora vai estourar de uma forma ainda mais dolorosa. E aí esse percurso do voltar-se para si, acontecendo depois, né, adiado, vai ser ainda mais doloroso, vai ser um processo mais longo. E aí quando você mergulhar no si, para acolher e trazer para a luz essa enfermidade, né, trazer para a transformação, quando você fizer esse processo, você vai entender que é maravilhoso. E compreender que você vai ter um tempo para que isso aconteça, para que essa transmutação, essa cura, essa libertação aconteça, né? Seja nessa vida ou que perdure por outras vidas, a gente tem que ter essa compreensão, esse olhar, essa consciência de que leva um tempo, né? Essa pergunta da Nair, eu vou ler ela então. Uhum. Hoje, aqueles que têm algum acesso recorrem à medicação. Será também estamos transferindo para os remédios a responsabilidade da mudança? E a segunda pergunta, escondendo-nos na doença? Tem isso também, Nair? Existe. Nós temos também uma quantidade de diagnósticos dados de forma muito precoce. Né? Às vezes eu tenho uma questão comportamental que poderia ser sanada fazendo alguns ajustes comportamentais e alguns ajustes emocionais, às vezes uma carência afetiva ali que está acontecendo, alguma coisa que não foi bem elaborada, e aí eu tenho um sintoma similar a um transtorno. Aí a gente acaba tendo, sim, infelizmente, diagnósticos muito apressados. Eu acho que a tua pergunta linka muito com aquela da Fátima, né? Sobre a questão dos critérios diagnósticos. Então, eu passo muito apressada, a família não participou, né? E aí a pessoa vai lá e diz, faz uma fala, porque ela gostaria de ter um rótulo, ela gostaria de ter algo que justifique o ser dela, o modo de ser, o modus operandi dela, e ela sim se esconde atrás da doença. Então, nós não estamos dando conta, Nair, da angústia da vida. A vida traz angústia, ela traz questões a serem resolvidas. Quando eu não suporto isso, eu fico tentando encontrar uma alternativa precipitada, imediata, para passar aquela dor. Eu não quero sentir, eu não quero viver a experiência. Né? A Freud fala muito dessa polaridade entre o princípio do prazer e o princípio do desprazer. Então, eu não quero sentir esse desprazer, por isso que eu fico no hedonismo, né? Eu não quero sentir esse desprazer. Então, quando eu estou no desprazer, eu quero um comprimido, uma cápsula, alguma coisa que tire aquela dor. E aí eu tenho a fuga psicológica, né? Às vezes eu não me medico, mas eu tenho a fuga psicológica, eu trabalho demais, eu fico ausente do meu lar, eu vou muito no centro espírita, eu estudo demais, que pode parecer algo muito bom, no entanto, é uma fuga que está acontecendo ali. Então, eu estou vivendo outras coisas, porque eu não dou conta de lidar com aquilo que o sintoma está me dando a direção, e também tem os casos de que eu não tenho um diagnóstico certeiro, eu nem tenho um diagnóstico, eu tenho uma outra questão que eu preciso lidar, mas daí o ter algo me justifica, né? O ter algo me dá a muleta emocional, né, Ana? É verdade. Eu quero algo que seja rápido aqui agora, né? Que entorpeça os meus sentidos. E aí, se eu não conseguir a medicação, ou mesmo com a medicação, eu corro para o álcool, eu corro para as drogas, né? Eu corro para diversos meios para anestesiar a dor que existe em mim, para anestesiar esse desequilíbrio emocional que eu não estou sabendo lidar, porque eu simplesmente não quero olhar para nada disso. Eu não quero olhar para as minhas problemáticas, eu quero fugir delas, né? Então, a gente tem que ter essa consciência aí, ao invés de fugir, correr para elas, correr para o abraço, como diz, né, no futebol, nos esportes, correr para o abraço, que é justamente para acolher. É muito importante que a gente tenha esse entendimento de acolher as nossas sombras, né, com o nosso lado mais amoroso, para que possa tornar essas sombras tornar essas sombras luz e aumentar o fecho de luz que nós somos, né? Então, é para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa alcançar, como traz Joana de Ângeles, a plenitude. Mas, para isso, preciso olhar para mim e encarar as minhas dores e os meus traumas e desequilíbrios. Sim.
Esse a gente já comentou, Cleide, já falamos dele. Tem só 2 comentários do Rinaldo, que aí a gente pode encerrar, né? Rinaldo, boa noite, Rinaldo. O Jorge também comentou esse já. Já, também. Já. O Rinaldo fala assim: quantas vezes topamos nos tapetes da vida? É preciso encarar a realidade da vida. Somos altos descobridores de nós mesmos, porém, temos medo de encarar a realidade. E ali embaixo ele fala que encarar a realidade da vida diminui as dores e nos tornamos mais fortes. Fugir da vida e da realidade não nos fará vencedores de nós mesmos. Exatamente. Essa fuga da realidade, ela só vai prorrogar, vai arrastar o nosso sofrimento, porque o sofrimento ele está ali para ser um instrumento de aprendizado, um instrumento de direcionamento para nós, né, Ana? E aí, com isso, se eu não faço isso, eu estou só arrastando as coisas, né? Arrastando corrente, como diz. Como dizer, empurrando com a barriga, só vai acrescentar, né? Intensificar. A gente está aqui nessa encarnação, então que a gente possa aproveitar. Quantos queriam ainda estar aqui para aproveitar, né? Essa oportunidade de continuar se modificando? Para que a gente possa chegar a momentos maiores. A Joana traz também, no Jesus e a Atualidade, eu gosto sempre de falar esse trecho que ela traz, que o indivíduo, quando ele experimenta, quando ele experiencia um momento de bem-estar, aquela sensação do bem-estar é tão maravilhosa que ele vai querer provar mais daquele momento. E aí a gente vai, ao invés de permanecer no círculo da dor e do sofrimento, a gente vai sair desse círculo para praticar mais benesses conosco e com o outro. Então, praticar toda essa transformação, encarar a realidade, é doloroso, mas é libertador. E lembrar sempre disso, né, Adriane? Se vai me trazer o bem-estar, se vai me trazer a cura e a libertação com o tempo, então eu quero estar frente a frente com essa problemática para identificar a raiz e remover aquela raiz daquela árvore que já está apodrecida, né? Uhum. Oi, Adila. Acho que essa é a última pergunta, né? O último comentário. Minha filha agora está bem. Ela continua com obsessão ou não? Aí depende, tem que olhar. Talvez o espírito tenha se afastado por. Peraí, tem uma continuidade. A depressão está contida através de medicamento e ajuda espiritual. Ok. Então pode ser que o obsessor tenha se afastado, porque quando passa a tomar a medicação, a ligação, dependendo como é essa ligação com o obsessor, ele enfraquece. Então, pode ser que o obsessor não dê conta de ficar mais, porque ela não está mais vibrando da mesma forma, ela não está mais emitindo as ondas que emitia antes. Então, pode ser que a obsessão tenha se afastado, sim, mas pode ser que o obsessor, muito forte que é, ou uma ligação muito potente, esteja aguardando algum fraquejar, alguma questão aí. Então, não tenho como te dizer com certeza, teria que fazer uma avaliação na tua filha, ok? Mas aí você comenta, né? A depressão está contida através de medicamento e ajuda espiritual. Então é isso. Então, provavelmente ela está na fase de remissão do transtorno depressivo. O que é isso? É aquela fase onde os sintomas eles se afastam, né? Ele dá um controle, ele se controla. A remissão do paciente acontece por várias questões, por terapia, por medicação e, claro, por ajuda espiritual, porque, como a gente comentou antes, o obsessor pode potencializar os sintomas ali. Aí eu sinto na tua pergunta que você traz um receio de que ela tenha alguma recaída. Pode acontecer, Dila, essa recaída. Então, para isso, você prestar atenção. Mas esse é o desafio dela, né? Esse é o dela e o da família inteira. Então, esse é o desafio dela, que talvez ela não consiga vencer essa etapa, essa experiência, de uma forma que nunca mais isso venha acontecer. Tem casos que dá conta de lidar com isso? Tem, mas tem aqueles que vão ficar em alguns momentos de remissão e outros momentos de retorno da doença, né, do sintoma, do transtorno. Por quê? Porque nem sempre ocorre a cura, mas a sustentação do sintoma, entende? Então, continue fazendo o que você faz, não tenha medo, a espiritualidade está contigo, a espiritualidade vai te dando força, vai te dando a orientação, vai te dizer o que você tem que fazer.
vai vivendo essa experiência. É uma experiência que vocês vão atravessar e vão passar juntas. E vai dar certo. Porque talvez seja só essa encarnação que ela precise dessa experiência. Talvez não toda a encarnação. E talvez não tanto com a intensidade que foi no início. Então, pode ser que ela viva com uma experiência mais cuidando ali, mas que isso não prejudique ela de modo geral. Então, acho que para a gente fechando, né, vou só complementar uma coisinha, né? A importância de prestar atenção à causa, né? Está sendo ali tratada a depressão, mas a causa já foi encontrada, né? Se já foi encontrada, ótimo. Fortalece aí o tratamento dessa remoção dessa raiz, dessa real causa, que isso vai ajudar mais e mais, dar uma certa segurança, digamos assim, para que a obsessão ela esteja mais e mais se distanciando, né? A medicação faz bem, a ajuda espiritual maravilhosa, e além da ajuda espiritual, é preciso que a remoção aconteça, né? Que a causa seja a causa raiz é o mais importante de ser tratada, né? Quase não sai. Enfim, então, se já encontrou a causa raiz, fortalece a remoção para que a cura a cura e a libertação ela vá digamos que se aproximando mais e mais, se torne mais segura, né? Então, preste atenção nisso também. Então, vamos encerrando, né, Adriane? Vamos encerrando. Passamos do horário, pedimos desculpa, mas tinha tanta pergunta, a gente tentou aqui. Quer fazer prece ou quer que eu faça? Oi? Fazemos a prece nos nossos bastidores, então, para a gente encerrar. Agradecemos imensamente a presença de vários corações queridos. Sinto muito porque a gente não conseguiu dar conta de falar para todo mundo, mas a gente sentiu a vibração e sentiu o carinho. Um grande abraço e até a semana que vem com a Ana Carla, Jorge Alahá e Jane Nixon. Até lá, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.